Olá pessoal, esta é a nossa sétima aula, é a segunda parte dela, e nós estamos falando sobre montano, o movimento montanista e o pentecostalismo. Porque quando olhamos a história do movimento pentecostal ou da manifestação pneumatológica, você acaba compreendendo que o movimento pentecostal não aconteceu só em Atos 2 ou ali durante a igreja primitiva. O movimento do Pentecostes, o movimento do Espírito Santo, ele vai acontecendo muitas vezes de forma ilhada e chega até nós. É lógico que na virada do milênio, do século 1900, do século XIX para o século XX, nós temos uma explosão com o batismo de Aimé, a partir de Farhan, no seminário de Farhan, e a explosão máxima acontece ali na rua Azusa, que é o que nós vamos estudar na próxima semana, o pentecostalismo, a renovação, o avivamento da rua Azusa, que é muito interessante. Esse livro aqui vai falar bastante claro sobre isso, né? Frank Bartleman, ele vai traçar um pré-momento de Seymour, da Rua Azusa, outros movimentos que acontecem aos redores, e depois ele entra historicando realmente os fatos da Rua Azusa. É muito interessante o livro, esse livro chamado História do Avivamento da Azusa, alguns falam Sussa, mas é mais conhecido como Rua Azusa, né? Também tem uma outra obra que é chamado de A Biografia de Seymour, que é muito interessante, né? São obras que vai retratar, às vezes de olhares diferentes, sobre o movimento moderno, nós chamamos movimento moderno do pentecostalismo. Mas hoje o montanismo, então, ele até Tertuliano passa a ser um adepto ou um frequentador das reuniões de Montano. E, lógico, Tertuliano, um dos pais da igreja, um homem que era muito conservador, ele questionava até a questão da união da filosofia com a teologia e a série de frases. O que tem Atenas com Jerusalém de Tertuliano, porque ele quis perguntar o que a filosofia tem a ver com a teologia, são distintas. É lógico, nós entendemos que a filosofia nos ajuda muito a compreender a teologia, porque a teologia é uma ciência difícil, né? Então acontece, Tertuliano, ele também torna-se um frequentador, ele torna-se um homem participante do movimento montanista, né? Por que Montano conquista todo mundo? Porque Montano ele possui uma forma de expor os ensinos do apóstolo Paulo que cativava os ouvintes, cativava as pessoas quando estava assistindo ele pregar, ele ensinar, pois ensinava a abstinência de tudo que era contrário à fé e ao princípio moral cristão. Então Montano pregava uma santidade bastante profunda, era conservador extremo, né? Ele usava os textos de Paulo e pregava com ênfase sobre um princípio moral cristão, né? A sua maneira também habilidosa de formar, de estruturar o movimento e de ter uma vida piedosa e ao mesmo tempo ousada, isso tornou profeta e organizador, pois com o crescimento do movimento, Montano tornou-se um profeta influente, carismático, e ainda a manifestação divina e os cultos alimentaram ainda mais essa influência entre a comunidade e os bispos da igreja, os bispos da mesa. Ou seja, Montano, pela sua forma habilidosa e também de maneira bastante social, bastante carismático, ele tinha uma forma piedosa de tratar as pessoas. Isso então cativava a todos, inclusive começou a cativar os próprios bispos da igreja, né? E isso foi trazer um transtorno para ele. Apesar da relevância do montanismo e também da influência no movimento montanista, né? Conforme dá o nome do movimento, é um movimento de renovação, um movimento de avivamento, né? Para muitos o movimento surgiu, porém, com ideais primitivos, defendendo com rigor, principalmente um avivamento espiritual da igreja, com todas as dimensões do Espírito Santo. Então a proposta para alguns acreditavam que o movimento montanista, a proposta era
um retorno ao Atos capítulo 2, com a igreja sendo usada por Deus com os novos dons espirituais, conforme Coríntios. É lógico que nós hoje entendemos que o cristianismo, a igreja primitiva, algumas pessoas de maneira errônea e desconhecedora fica às vezes falando, temos que voltar à igreja primitiva. Mas a igreja primitiva tinha problemas, igual temos hoje. Por quê? Porque a igreja é formada de pessoas. As pessoas, elas têm as dificuldades. As pessoas é o elemento comum, tanto da igreja primitiva, quanto da igreja perseguida, como da igreja da Idade Média, como da igreja da Idade Moderna, a igreja da Reforma, a igreja contemporânea, da Idade Contemporânea, a igreja de hoje, do século XXI, a igreja pós-moderna, tem problemas. Porque o material comum de todas elas é o ser humano. E o ser humano é um homem pecador. E por ser um pecador, ele às vezes abre brecha, às vezes não, muitas vezes ele abre brecha para o maligno enganá-lo. Né? E aí a pessoa, os avivamentos, as renovações, elas caem no ostracismo, mas compete a mim e a você a ter uma vida digna diante de Deus. Nós não podemos esperar pelo outro para servirmos ao Senhor, não podemos esperar pelo outro para poder cultuar, para adorar a Deus, não, de maneira alguma. A minha fé é minha, não posso dividir com o outro, eu posso contagiar o outro com a minha fé, com as experiências com Deus que eu tenho, eu posso contagiar, e assim dirigi-lo também a promover, ou lutar, ou cavar uma experiência com Deus. Então o Montano, ele tinha essa característica de ser uma pessoa piedosa, de ser uma pessoa sensível, e isso cativava todo mundo, inclusive cativou até os bispos da igreja, né? A influência de Montano para muitos, então, chega a ter essa característica, né? De que a igreja tinha que ser usada por Deus em todo sentido, tanto social como material e também espiritual, os novos dons espirituais em prática na igreja. Assim, a liderança da igreja institucionalizada não suportou essa mensagem, essa pregação, essa prática de Montano, né? Não suportou. Então, atos contrários aos seus interesses, principalmente quando o montanismo iniciou a formação da comunidade. Então, o movimento montano começou a criar o seu próprio grupo, né? E aí a igreja institucionalizada, né, se sentiu ameaçada. E essa ameaça, a igreja veio em cima de Montano. E quando ele começa as comunidades, muitos líderes repudiaram, como também redigiram um documento de comunhão de Montano e de suas profetisas e seguidores. Ou seja, então Montano passou a ser uma ameaça e por conta disso ele sofreu a excomunhão da igreja, as suas duas auxiliares, né? Dentre elas a Priscila e os seguidores de Montano, né? Foram também excluídos. Montano, um presbítero frígio de meados do século II, ele surpreende, né? Pouco se sabe sobre o seu verdadeiro ensinamento, né? Surpreendentemente, de forma literal, ele traz um certo barulho, né? Um certo movimento dentro do cristianismo da época, né? Por quê? Porque o verdadeiro ensinamento de Montano a gente não consegue compreender nos dias de hoje, né? Não temos nem mesmo certeza que quando começou a sua obra, embora tenha sido em algum momento entre 35 a 175, não sabemos o conteúdo. O que nós hoje entendemos, as pesquisas, vai mostrar um Montano que era sensível, que era de uma bondade, né? Que até atraiu Tertuliano, um dos pais da igreja. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.